Boa noite, estamos aqui na página da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Bosque da Saúde. Eu sou o Padre Christopher, vigário paroquial aqui da Paróquia Santa Terezinha. Com alegria nós acolhemos a cada um de vocês que estão chegando aqui para a nossa live, no 4º dia do Seminário dos 7 Dons. Hoje, meditando, rezando sobre o dom do conselho. Então você que for chegando aí na nossa transmissão, manda um comentário aí pra gente, fala, tô aqui, cheguei, oi, boa noite. E pega o seu celular e compartilha a nossa transmissão. É o que eu vou fazer exatamente agora. Já teve um pessoal que entrou já. Então, quem entrou, manda aí o seu boa noite pra gente saber que você tá aqui. Então, eu já compartilhei aqui no meu Facebook. Compartilha aí nos seus contatos, no seu WhatsApp também. Quando você vai aqui no seu celular, tem compartilhar aqui no cantinho, tem lá copiar link. E aí você consegue mandar nos grupos do WhatsApp. Então você pode mandar no grupo da família e tudo mais. Então, boa noite Lourdes, minha tia Fátima, Lídia, Eliana. Boa noite Padre e irmãos, ela colocou ali. Paulo, Juliana, Oscar. Então vamos chegando aí para a gente rezar juntos. Então, diz aí quem é que participou nos outros, quem está gostando. Vão comentando aí com a gente, para a gente ir conversando. E pessoal, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, cantando uma canção ao Espírito Santo, pedindo que ele desde já ilumine a nossa inteligência, mova a nossa vontade, para nós compreendermos à luz da fé os mistérios do Senhor e desejarmos verdadeiramente buscá-lo de todo o coração. O pessoal ali está dizendo, eu participei, boa noite Padre, a Marilene dizendo que participou nos outros dias, boa noite Ana Paula, Gorete, a Gorete está aí? Deve estar, né? Diz aí se ela está. Boa noite Cristina, a Eliana também dizendo que participou nos outros dias. Antes da gente enquanto o pessoal vai chegando, né? Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, as barreiras em meu coração. Deixa eu olhar aqui mais uma vez os comentários de vocês. Pessoal aqui mandando boa noite. Estamos de volta, o João colocou ali. Estava na missa, né? E voltou aqui para a nossa live do Seminário dos 7 Dons. A Clélia também, estava nos outros dias, está aqui de novo. Boa noite, Ivani. Boa noite vocês que estão chegando. Deus abençoe a todos e vamos cantando, acolhendo os nossos irmãos que vão chegando, para nós juntos hoje partilharmos mais uma vez a palavra de Deus. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar
chegando, pessoal, vão compartilhando, viu? Compartilhando a nossa live, aperta aí compartilhar, para você compartilhar com seus amigos. Quando você apertar compartilhar, vai também lá. Opa, a moça do Google achou que eu estava falando com ela aqui. Quando você apertar compartilhar, aperta lá em copiar link também, que você consegue mandar para o WhatsApp do pessoal que pode assistir com a gente também, rezar com a gente. Eli, boa noite. Deus te abençoe. Estamos aqui juntos mais uma vez. Então, antes da gente ir para o nosso tema, daqui a pouco a gente vai responder também uma pergunta da semana passada. Vamos pedir a luz, a ação do Espírito Santo sobre nós, como já estamos fazendo agora, cantando, para que Ele verdadeiramente nos ilumine. Abandonemos o nosso coração nas mãos de Deus e façamos dessa canção que a gente cantava agora, que é uma canção antiga, né? Que eu cantava quando era criança, cantava errado, mas que não sejam somente as nossas palavras, mas seja de fato a nossa oração, clamando a força e a luz do Espírito Santo sobre nós. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós descer, divina luz. A nós descer, divina luz. Quarta vela aqui da nossa menorá, que é a vela que simboliza para nós hoje o dom do conselho. Então nós meditamos já, rezamos, refletimos, aprendemos já sobre o dom do temor de Deus, da fortaleza, da piedade e hoje do conselho. Todas as terças-feiras a gente está fazendo assim. Então, pessoal, antes da gente continuar, vocês compartilharam? Quem não compartilhou, compartilha aí, manda pelos grupos do WhatsApp para a gente espalhar a graça, né? Para a gente não reter a graça conosco, porque a graça de Deus não é um dom egoísta que Ele dá para nós, mas é dado à igreja. Então nós somos igreja e assim é que nós recebemos a graça do Senhor hoje. Eu estou aqui compartilhando nos grupos da paróquia, então por isso que eu estou dando essa enroladinha aqui com vocês, só enquanto eu compartilho. Mas além disso, agora, como eu dizia, toda terça-feira a gente abre para perguntas. Então enquanto a gente estiver falando hoje sobre o dom do conselho,
manda aí as perguntas que você tiver e a gente responde as perguntas na terça-feira seguinte. Então eu quero responder agora uma pergunta que a gente teve terça-feira passada, feita pela Tati, sobre o dom da piedade. E ela perguntava mais ou menos assim, ela dizia: como ter piedade para perdoar aqueles que nos ofendem? E essa pergunta de fato faz sentido, porque o dom da piedade, ele, resumindo, né, o que a gente viu semana passada, ele faz a gente ter um afeto filial de Deus, a Deus como nosso Pai. Então, ele é um dom afetivo, né? Então, ele faz a gente ter esse afeto filial para Deus como nosso Pai e ter um sentimento de fraternidade universal para com a humanidade inteira. Eu perceber todos os seres humanos como meus irmãos, porque são filhos do mesmo Pai. É isso, resumindo, que o dom da piedade faz em nós. Mas e aí, como que a gente vai perceber como irmão aquele que não age como nosso irmão, aquele que nos ofende, né? Então, a resposta, meus irmãos, está na graça de Deus. O dom vem de Deus. Então a gente pede o dom. Então como é que a gente cultiva este sentimento de fraternidade, sobretudo para aqueles que nos ofenderam? Jesus diz no Evangelho, ele diz: amai aqueles que vos odeiam, fazei o bem àqueles que não fazem bem a vocês, e ele diz: orai por aqueles que vos perseguem. Então aí está o princípio. Se eu não consigo ainda dar o grande passo do perdão, eu peço isso a Deus como dom. Quando a gente reza o Pai Nosso, o Papa Bento XVI, ele, no comentário dele sobre o Pai Nosso, ele diz isso, sobre aquele pedido: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E às vezes a gente reza isso, mas a gente não perdoou muito não quem ofendeu a gente. E aí, como que a gente faz? Deus não vai perdoar a gente? Mas aí ele diz: quando nós ainda não fomos capazes, nós dispomos então a nossa vontade para perdoar. E esta oração se torna um pedido a Deus para que Ele nos dê a graça de perdoar. E Ele atende o nosso pedido. Então pede a Deus a graça. Tá? Então, resumindo, a história é isso. Agora, o dom do conselho. Meus irmãos, como esse dom é necessário? E para começar, o dom do conselho não é isso que provavelmente você está pensando, só. Então não é o dom de sair dando pitaco na vida dos outros. Não é o dom de chegar e falar: olha, você está fazendo isso errado, você tem que fazer assim, 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 assim. Não é isso em primeiro lugar. Mas eu vou exemplificar uma situação para te mostrar onde é que o dom do conselho age. Você vai perceber na sua vida como muitas vezes faltou essa docilidade ao dom do conselho que o Espírito Santo nos dá. Lembra? Quantas vezes você, e eu posso perceber isso em mim também, aliás, eu estava falando agora para Karen que faltou docilidade em mim ao dom do conselho ontem. Eu disse para ela a situação, uma situação pequena ali, né? Mas enfim, que naquele momento faltou essa obediência ao Senhor. Então, quantas vezes eu e você agimos impulsivamente e, meu filho, deu tão errado esse negócio. A gente agiu no impulso ali e fez o que o nosso sentimento mandava, o que nosso coração mandava, né? O que nosso impulso, seja irascível ou nosso impulso de atração por alguma coisa, mandava, e deu errado, não deu certo não. Porque às vezes o nosso impulso não leva pra gente pro lugar certo. Faltou ali uma virtude chamada prudência. O que é a virtude da prudência? Geralmente se fala de uma pessoa prudente como uma pessoa cautelosa, né? Então aquela pessoa é prudente, então ela é prudente no trânsito, por exemplo, né? Então ela vai com cuidado. Não é isso que se fala de uma pessoa prudente? Então, às vezes, até falar que você está sendo muito prudente, tenha coragem e tal, como se fosse sinônimo de cautela, mas a prudência é mais do que isso.
É mais. Veja, eu vou ler aqui para vocês uma definição, porque eu gosto de definição. Que eu acho que definição ajuda a gente. Olha só. A prudência é a virtude que dispõe o espírito para discernir em qualquer circunstância qual é o nosso verdadeiro bem e escolher os meios para atingi-lo. Veja, a prudência está ligada ao discernimento. A virtude da prudência faz a gente perceber o que a gente precisa fazer, como fazer para fazer o bem e evitar o mal. É isso. Só que existe um dom que aperfeiçoa essa prudência. Veja, e para a gente perceber como isso é necessário. Quantas vezes na sua vida você esteve numa situação que você simplesmente não sabia o que fazer? Não sabia que rumo tomar. Então vem o dom do conselho. E o dom do conselho eleva essa prudência que sabe o rumo que a gente tem que tomar na nossa vida, que faz com que a gente saiba distinguir o bem do mal e agir seguindo o bem. Então, o conselho ele faz o seguinte, e aqui eu vou dar a definição do dom do conselho. O conselho é o hábito sobrenatural pelo qual a alma em graça, sob inspiração do Espírito Santo, intui retamente, nos casos particulares, o que convém fazer em ordem ao fim último sobrenatural. Então vamos, Jack Stripador aqui, vamos particionar a definição. Então, o dom do conselho é um hábito sobrenatural pelo qual a alma em graça faz alguma coisa. Então, hábito, geralmente a gente tem como simplesmente uma coisa que a gente faz sempre, mas um hábito, ele é algo que faz parte sempre do nosso modo de agir em tudo, aqui nesse sentido. Um dom habitual, uma graça habitual, significa que não é um dom passageiro. O dom do conselho não é um dom que Deus dá aquela hora e depois, olha, agora eu recebi o dom do conselho, então eu vou agir conforme o dom do conselho. Não. E também não é uma graça atual. Existe uma diferença, uma distinção entre graça habitual e graça atual. Graça atual é uma graça que Deus dá para uma determinada situação específica, naquela hora. Graça habitual é aquilo que Deus dá junto com a graça santificante e está constantemente agindo na minha alma. Então isso significa que é infundido em mim, como todos os outros dons, no dia do batismo, e eu tenho assistido isso em todas as terças-feiras, e eu posso perder se eu não estou em graça. Mas, depois diz aqui, o dom do conselho é um hábito sobrenatural pelo qual a alma em graça, sob inspiração do Espírito Santo, e aí isso significa que a origem do dom é o Espírito Santo. Mas tem uma coisa, a alma colabora com o dom, pela virtude da prudência. E aí, continua. Intui retamente, nos casos particulares, o que convém fazer em ordem ao fim último sobrenatural. Então, aqui, para a gente entender bem, a gente pode diferenciar a virtude da prudência com o dom do conselho. A virtude da prudência, ela julga o que fazer naquela determinada situação racionalmente, a partir da razão iluminada pela fé. Então, por exemplo, você não sabe, aliás, você está numa situação em que uma situação difícil, né? E aí é sobretudo nisso, as situações difíceis. Você precisa discernir entre guardar um segredo ou contar o segredo para alguém para alertar aquela pessoa sobre algo. Veja, é uma situação difícil, não é? Então você tem um amigo seu que, se você contar aquele segredo, ele vai se safar de um negócio.
mas alguém te conta aquilo pedindo segredo. E aí, o que você faz? Então, a virtude da prudência vai fazer o seguinte, vai pegar e analisar aquilo. Como? Vai lembrar de situações passadas parecidas, vai raciocinar, vai levar para a inteligência aquilo, e sempre à luz da palavra de Deus, à luz do ensinamento da igreja, à luz da fé. Mas às vezes isso não é suficiente. Não é suficiente pelo seguinte, porque às vezes são casos muito difíceis, mas às vezes são casos também imprevistos e que a gente tem que tomar uma decisão rápida. Alguém depende da sua decisão, alguém depende da sua atitude. E aí? Então vem o dom do conselho. E aí vem a diferença entre a prudência como virtude e o conselho como dom, que aperfeiçoa essa virtude. A prudência age por discurso mental. É um modo de agir discursivo. O dom do conselho não. É um modo de agir totalmente divino. Em que, como que por um impulso, por um instinto, aquela pessoa sabe que rumo tomar, sabe o que fazer, sabe que aquilo é o melhor e percebe o seguinte, é fácil discernir entre o bom e o ruim. É fácil você perceber se você tem que dar comida para um pobre ou matar sua mãe. É muito fácil. Mas, às vezes, não é só entre o bom e o péssimo que a gente tem que discernir, mas é entre duas coisas que em si parecem até boas. Mas a gente tem que discernir e escolher o que mais me leva para Deus. O que é de fato a vontade de Deus para mim. E aí é que é difícil discernir. E aí é que às vezes a gente sozinho não consegue. E precisa da ação do Espírito Santo dentro de nós. De uma ação não só que ilumina a nossa inteligência, que vai discernir a respeito daquilo raciocinando, não. Mas o Espírito Santo vem e no impulso você sabe o que fazer. Por ação do Espírito Santo. Esse é o dom do conselho. Veja, aqui a gente não está falando de aconselhar ninguém por enquanto. A gente está falando do Espírito Santo me aconselhando. Isso em primeiro lugar é o dom do conselho. É um conselho do Espírito Santo para mim. É a guia do Espírito Santo para minha alma. Faz isso, evita aquilo. Fazer o bem e evitar o mal. Fazer o melhor. Muitas vezes em frente ao simplesmente aceitável. Que dá para fazer isso aqui. Entende? Então, exemplos. Coloquei aqui alguns exemplos de casos em que, repentinos, imprevistos, difíceis de resolver, em que o dom do conselho muitas vezes é absolutamente necessário porque só a prudência, ou seja, a nossa inteligência não dá conta. Então, às vezes, casos em que você tem que equilibrar, conciliar suavidade e firmeza. Por exemplo, na educação dos filhos. E às vezes é difícil equilibrar esse negócio. Então o Espírito Santo vem e aquilo que você, raciocinando, não vai conseguir encontrar a medida, ele, agindo com o dom do conselho, te dá a medida. Depois, falando de segredo aqui, coloquei o exemplo assim, guardar um segredo sem faltar com a verdade. Guardar um segredo sem mentir. E aí, como é que faz esse negócio, né? Às vezes, em situações até corriqueiras, assim, que a gente acha que é super normal, né? Então, por exemplo, vai ter uma festa de aniversário, você vai fazer uma surpresa para alguém. E você inventa um negócio que eu já vi umas invenções, assim, que já era passar mal, né? A pessoa passa mal porque acha que alguém morreu. Então, obviamente, não foi uma ideia boa, não foi uma coisa boa. Mas faltou prudência e o dom do conselho poderia iluminar aquilo. Entende? Depois, na vida na igreja, olha só, como é importante o dom do conselho nisso aqui. Equilibrar a vida interior, a vida de oração e o apostolado, o trabalho.
Porque isso acontece com a gente toda hora. Então, por exemplo, essa semana lá na Comunidade Anjos da Vida, que eu sou membro, vai ter um retiro online. E tem um monte de coisa para fazer. Eu tô cheio de coisa para fazer. E às vezes eu tenho que escolher entre fazer aquela coisa e rezar a liturgia das horas, por exemplo. E aí eu posso falar, não, mas eu tenho que fazer isso aqui, não dá pra esperar, percebe? Como muitas vezes a gente sozinho, a gente se engana. Então a gente precisa do dom do conselho. Depois, olha só, na vida de namorados, por exemplo. Namorado, que não é casado. A medida, e na direção espiritual que a gente atende, isso é um dilema que acontece para os namorados muito, muito frequentemente. A medida entre um carinho, um afeto de namorados e o limite da castidade, da pureza. O dom do conselho vai iluminar para que se consiga discernir isso. Depois tem uma passagem que Jesus fala assim: sede prudentes como as serpentes e simples, pacíficos como as pombas. Como que a gente vai conseguir isso? Ser esperto, ser prudente, no sentido de tratando com as pessoas, ou seja, não ser bobo, né? Mas ao mesmo tempo ser simples e pacífico. Meus irmãos, só o dom do conselho para conseguir nos dar a medida do nosso agir. Se a gente olhar para a vida de Jesus, a gente vê muitas vezes como o dom do conselho agiu na humanidade de Jesus de modo surpreendente. Por exemplo, Jesus diante de Herodes. Ele não poderia ter falado um monte de coisa? Não poderia? Falado um monte de verdade, falando, Herodes, você está... Enfim, xingado Herodes. Ou não, né? Falando de coisas que não são pecado, aliás. Falando de coisas que ele poderia fazer e seriam factíveis na vida de Jesus, porque ele nunca pecou e nunca pecaria. Mas, por exemplo, se ele chegasse e começasse a falar do evangelho ali para Herodes, falar, Herodes, é isso, você tem que aceitar, se converter e tal. Mas ele silenciou. Meus irmãos, não foi porque ele ficou raciocinando. Você acha que Jesus ficou raciocinando? Será que eu falo ou não falo? Não. Foi uma ação divina nele que fez com que surgisse aquela humildade capaz de silenciar. Em tantas outras passagens, tem uma passagem linda no livro de Daniel, aquela passagem da Susana. Não sei se você lembra, uma mulher que foi... armaram para ela 2 homens que queriam abusar dela. Então falaram que ela adulterou, pegaram ela em adultério. Então, eram 2 homens respeitados, então iam apedrejar Susana, porque eram 2 testemunhas respeitadas. Então Daniel, por um impulso do Espírito Santo, vai como um jovem, veja só, um jovem. Deixa eu interrogar os 2 separados. Interroga os 2 separados e prova a inocência daquela mulher. Ele não diz ali a palavra que ele ficou pensando, será que ela é culpada mesmo? Não. Porque se ele ficasse pensando, não ia dar tempo não. A mulher ia morrer. Então o Espírito Santo moveu o espírito de Daniel. É lindo. Depois procura lá no livro de Daniel, a passagem do gênero. Fala que o Espírito Santo Deus moveu o espírito de um jovem chamado Daniel. E ele foi lá por impulso do Espírito Santo e salvou a vida daquela mulher. Veja que coisa linda. Então, resumindo, o que o dom do conselho faz em nós? Efeitos do dom do conselho na alma. E, pessoal, lembrando, se vocês tiverem perguntas, manda pergunta aí, tá bom? Comentário, diz aí, eu tô vivo, tá bom? Tô entendendo, não tô entendendo. Deixa eu entrar aqui no Facebook para olhar para vocês. Então, o que o dom do conselho faz na alma?
50 pessoas online, muito bem. Compartilharam. Então, em primeiro lugar, veja, uma coisa muito importante aqui. Ele preserva do perigo de uma falsa consciência. Isso aqui é muito legal, muito legal. E o autor que eu estou usando para esses seminários, que é o Padre Hiroyo Marin, ele diz assim que isso aqui é sobretudo quanto mais entendida a pessoa for, quanto mais douta a pessoa for. Por exemplo, um teólogo, um padre. Isso aqui são os que mais podem cair nisso aqui. Porque usa o conhecimento para justificar os seus atos. Então, a gente pode, às vezes, usar argumentos racionais para justificar o que, na verdade, é um impulso das nossas paixões. Então, você quer fazer uma coisa, tem o impulso de fazer uma coisa, e se engana a si mesmo como se estivesse sendo prudente, como se estivesse tomando uma atitude racional, e procura aí na sua mente uma justificativa, um raciocínio para aquilo que você está fazendo. Então, o dom do conselho, ele acaba com isso, porque a pessoa é humilde para ouvir a voz de Deus acima da sua. Depois, aquilo que estava dizendo esse tempo todo, resolve-nos com segurança e sucesso as múltiplas situações difíceis e imprevistas pelas quais a gente possa passar. E aí tem duas coisas que eu não falei ainda, e aqui nessa terceira coisa está, aí sim, aquilo que geralmente a gente entende pelo conselho. Porque o dom do conselho, ele pode agir em tal medida que a pessoa não somente intua por obra do Espírito Santo aquilo que ela deve fazer, mas em tal medida que, acolhendo o conselho do Espírito Santo consigo, ela seja capaz de também aconselhar os outros. Veja, isso exige uma grande medida do dom do conselho, uma grande abertura para o dom do conselho na alma. Então, inspira os meios mais oportunos para governar santamente os demais. E tem, para ficar bem claro isso aqui, né? Então, para não chegar, eu tenho o dom do conselho, então eu vou começar a aconselhar as pessoas. Então, para ficar bem claro, em primeiro lugar, o dom do conselho, ele é para a própria pessoa. Então, se a pessoa tem a vida completamente bagunçada, age impulsivamente em tudo, ou seja, não é dócil ao dom do conselho consigo mesma, quanto menos será capaz de acolher o dom do conselho em algo que exige uma medida muito maior de abertura ao dom, que é no aconselhar os outros. Não significa que uma pessoa fechada ao dom do conselho seja totalmente incapaz de aconselhar os outros. Todo mundo é capaz de aconselhar uma pessoa que, como eu dizia, quer matar a mãe. Falar, não mata sua mãe. Mas existem situações em que sem o dom do conselho a gente não consegue aconselhar. Mesmo que tenha muito conhecimento. E aí eu coloco de novo o exemplo da direção espiritual, porque é um exemplo que é bastante concreto aqui para mim, enfim, para nós, e qualquer aconselhamento. Veja, eu conheço a doutrina moral da igreja, eu conheço o que é certo e o que é errado. Mas existem situações, meus irmãos, em que isso não é suficiente. Em que, enquanto a pessoa está falando, no confessionário, por exemplo, eu estou aqui, ó, Senhor, me ilumina, manda teu Espírito Santo, porque eu não sei o que falar para essa pessoa. E se não é o Senhor aconselhando de fato, a gente é incapaz. Entende? E aí tem uma outra coisa muito importante. Deus dá, sobretudo, o dom do conselho. Beleza, voltamos. Voltamos? Outra transmissão ou é a mesma? Não, mesmo. Mesma transmissão? Então, A gente está com 25 pessoas. pessoal, então voltamos. Espero que o pessoal volte aí para a nossa live. Então, tivemos uma pequena queda aqui na internet, mas vou continuar aqui e aí o pessoal vai pegando a coisa andando, tá bom? Então eu falava sobre esta
Esse terceiro efeito do Espírito, do dom do conselho na nossa alma. Primeiro, preservar do perigo de uma falsa consciência, uma consciência enganosa. O segundo, resolver para nós... Chegamos aos 50 já? 48? Então voltaram rápido, que bom. Nos ajuda a resolver com segurança e sucesso as múltiplas ações imprevistas e difíceis, e depois inspira os meios mais oportunos para governar santamente os demais. Então, eu dizia que isso pressupõe uma abertura, uma docilidade para o Espírito Santo na própria alma, né? E depois é preciso muita humildade nisso. Veja, porque o Senhor vai dar esse dom do conselho. Então, por exemplo, tomando um caso concreto, eu sou diretor espiritual de alguém. Então, é claro que o Senhor vai enviar a sua graça, ou eu tenho um diretor espiritual, enfim, vai enviar a graça de aconselhar aquela pessoa, aquele que tem a função disso. Entende? É claro que ele pode usar de 1000 meios. Então, por exemplo, Santa Catarina de Siena, que era conselheira de papas. Veja, o papa que tem a função de governar aquela alma, mas ele extraordinariamente dá esse dom em grande medida como um carisma a pessoas que não são aqueles a quem se deve seguir numa hierarquia, por exemplo, mas se deve ter humildade nisso. O dom da prudência exige humildade, porque não é ouvir a própria voz, mas é calar a própria voz para ouvir a voz de Deus. Então, se uma pessoa quer aconselhar os outros com soberba, então é claro que não é o dom do conselho agindo ali, entende? Ele tem uma firmeza, sim, mas uma firmeza na caridade, na humildade, procurando a salvação daquela alma, né? E por ação do Espírito Santo. Veja, não é que a pessoa ficou pensando naquilo e falou, acho que... Não, é por impulso do Espírito Santo, né? Depois, o quarto efeito do dom do conselho na alma. E algo que pode parecer que não tem nada a ver com o dom do conselho. Então, assim, aumenta extraordinariamente nossa docilidade e submissão aos legítimos superiores. Então, pode parecer que não é assim, porque se o Espírito Santo vai falar diretamente na minha alma, por que eu tenho que ouvir o outro? Não é? Mas Deus quis que nós exercitássemos a nossa humildade, ouvindo a Ele, através de outros homens como nós. Por exemplo, Paulo. Estou dando um exemplo bíblico aqui, para ficar... para não ter como duvidar disso. Paulo, quando veio a luz do Senhor sobre ele, que o cegou, fez com que ele tomasse um rumo diferente na vida dele. Ali, Jesus estava falando com ele, não estava? Falou, Saulo, Saulo, por que me persegues, etc. Jesus não poderia já dar a instrução toda para ele, falar, faz isso, pronto. Já estava ali pessoalmente, tete a tete o negócio. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus fez, vai lá, na rua direita, entra na casa, vai um homem chamado Ananias falar com você, ouve, obedece o que esse homem vai te falar. Paulo, que estava cheio de orgulho, cheio das suas certezas, Jesus faz com que ele tenha humildade de ouvir um homem humilde, menos instruído do que ele até. Então, o Senhor age assim. E é uma questão de fé. Nós temos fé. Isso é algo muito importante para a gente entender o que é a igreja. Nós temos fé de que a hierarquia da igreja, o Papa, os bispos, não são meramente uma invenção humana, não. Cristo quis assim.
Ele fundou a igreja assim. E ele age na igreja assim. Ele nos fala desse modo. Ele usa da mediação humana para nos falar e para nos aconselhar. Na vida dos santos isso foi tão presente, tão presente. Santa Teresinha escreve isso. Em certa altura lá da história de uma alma, ela escreve assim, que às vezes, ela diz assim, às vezes eu percebo claramente Deus me falar uma coisa, e aí veja, como o Senhor aconselha a obediência, mesmo em casos que aparentemente não se deveria obedecer. Às vezes, ela diz, às vezes eu sinto o Senhor me mostrar uma direção, mas o meu confessor, ela diz, que é no caso o diretor espiritual ali, me fala para eu fazer outra coisa. E então, logo em seguida, eu percebo o mesmo Senhor me dizendo para ser humilde e obedecer o meu confessor. Isso aconteceu com ela, por exemplo, com visões, experiência mística que ela tinha. Veio o confessor e falou que era obra do diabo e que era para ela rejeitar aquilo. E aí o Senhor aparece numa nova visão para ela e fala, muito bem, obedeça o seu confessor. E aí isso foi um instrumento de santificação para ela. E Deus usou daquilo para a obediência ser a santificação da alma de Santa Teresinha. Então, o dom do conselho, ele aumenta a nossa docilidade à igreja. Não é simplesmente um canal direto com Deus, então sou eu e Deus aqui, ele me fala e eu falo com ele, pronto. E às vezes chega alguém na igreja e fala, olha, padre, Deus me falou que tem que fazer isso, Deus me falou que tem que pintar a igreja de verde. Não, não é assim. O Senhor age pela igreja. Né? E para a gente entender mais ainda, né, existem os vícios opostos a esse dom. Então, primeiramente, o primeiro vício oposto a esse dom, a precipitação nas ações, por impulso natural, sem consultar o Espírito Santo. Quantas vezes a gente age assim? Sem nem perguntar o que Deus quer. Não é nem que eu vou obedecer, sem nem querer saber. Simplesmente vou lá e ajo por impulso. Às vezes por um vício mesmo de agir assim. Depois, existe um outro vício que se chama temeridade. Temeridade significa uma falta de atenção à luz do Senhor, à luz da fé, por excessiva confiança em si mesmo, nas próprias forças e no próprio juízo. Então, eu acho que eu estou certo. Eu tô quase me queimando na vela aqui, peraí. Eu acho que eu estou certo, eu confio em mim, então eu simplesmente vou agindo. Não só por um impulso, mas por um orgulho. Entende? Por isso que eu falava da importância da humildade para se abrir esse dom. E tem uma outra coisa, que é o contrário disso, que é uma lentidão excessiva. Também isso é um vício contrário ao dom do Espírito Santo, que é o seguinte, eu sei que o Senhor quer. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, mas eu fico, será? Que é isso mesmo? Não sei se dá. Né? Ou seja, uma vez, às vezes até tomei uma decisão, mas eu fico naquela lentidão e às vezes até passa a oportunidade de fazer aquele bem. Então, por exemplo, o Espírito Santo te inspira a ajudar uma pessoa, mas você fica ali, não tem louça para lavar aqui em casa. E passou aquela oportunidade de fazer o bem. Então, o dom do conselho, veja, ele ao mesmo tempo, olha como ele dá uma medida certa para a nossa ação. Ele ao mesmo tempo nos impede de agir por impulso, mas também nos faz agir pelo impulso do Espírito Santo. Ele
faz com que a gente não haja pelo nosso impulso, mas não significa que ele faz com que a gente fique lá parado. Não, a gente age pelo impulso do Espírito Santo na nossa alma, sabendo, pela luz dele, o que é que eu devo fazer naquela situação concreta. É isso. Então, tá, gente, como que eu tenho esse negócio, né? E agora? Tá bom, eu quero. Então, como é que a gente vai fomentar o dom? Então, em toda terça-feira a gente tem colocado aqui como fomentar o dom, meios para fomentar o dom. Então, tem 4 meios aqui. O Karen está escrevendo ali, significa que tem pergunta, né? Que bom, fico feliz que não tem pergunta. Então, o primeiro meio para fomentar o dom, primeiro, uma profunda humildade, para reconhecer a nossa ignorância e recorrer às luzes do Espírito Santo. Primeiro, humildade para ver que a gente é burro, que a gente não consegue, que a gente... Quantas vezes, lembra, quantas vezes a gente já seguiu o que a gente achava que era o certo, e a gente achava até que estava fazendo certo o negócio, mas a gente fez errado. Então, primeiro, ter essa humildade dentro de si, para recorrer à luz do Espírito Santo. E, olha, esse dom é um dom que ele é pedido constantemente. Eu preciso estar constantemente aberto a ele, porque ele é nas situações concretas da vida. E inesperadas. Sobretudo nas inesperadas. Não é que eu sei quando eu vou precisar daquele dom, não. Então eu preciso cultivar essa humildade em mim. E às vezes a gente é tão orgulhoso, não é verdade? A gente acha que a gente tem todas as respostas. Mas a gente não tem. Ou tem respostas erradas. Muitas vezes. Depois, além dessa humildade, né? E aí ligado, eu já estava meio que falando nisso, acostumarmos a proceder, a agir sempre com reflexão, sem pressa. Não é lentidão, não, é reflexão. Ser menos impulsivos. Se eu tenho... Aqui é a virtude da prudência colaborando com o dom do conselho. Percebe? Virtude da prudência, ou seja, que me faz ter essa docilidade. O que é docilidade? É abertura. É não ser cabeça dura. Falando em palavras simples. Então, acostumar a proceder sempre com reflexão, sem pressa. E aí, atender em silêncio ao mestre interior. Quando eu me coloco nessa reflexão, eu não fico simplesmente nas minhas elucubrações, justificando interiormente aquilo que eu acho que tem que fazer. Não, eu silencio. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Qual é o teu caminho? O que é que eu tenho que fazer? E aí Ele me ilumina. E aí, o quarto meio para fomentar esse dom é a docilidade e obediência àqueles que Deus colocou na igreja para nos governar. Deus usa, meus irmãos, da igreja. E aqui é algo muito importante, quero abrir um parênteses aqui. Ser católico. Seja 100% católico. 100%. É triste quando a gente vê um católico falando mal da própria igreja, falando mal do Papa. É só a gente pensar um raciocínio muito simples. Quem é o Papa? É ele ou você? Então, a quem o Espírito Santo vai iluminar para agir como tem que agir? Eu acho que é ele, né? Então, essa humildade, essa docilidade, essa obediência. E a obediência, meus irmãos, a obediência é mais bela quanto mais difícil. Ela é mais meritória quanto mais difícil de ser exercida. Porque quando alguém me orienta a fazer aquilo que já era o que eu faria mesmo, então eu não preciso ter a virtude da obediência, entende? Mas quando eu sou contrariado,
Aí vem uma virtude que chega muitas vezes ao heroísmo, que é a virtude que os santos tiveram. O dom do conselho nos leva a isso. Isso tudo nos abre para o dom do conselho. Então eu quero convidar você agora a se abrir para isso, se abrir para essa graça. Pedindo ao Espírito Santo uma profunda humildade, que é aquele primeiro meio para fomentar o dom. Humildade para reconhecer a própria limitação. Pedindo ao Espírito Santo que Ele nos dê docilidade à sua voz, para que quando não soubermos o que fazer, Ele nos inspire, nos ensine. Talvez exatamente hoje você esteja numa situação assim. Uma situação em que você simplesmente não sabe que rumo tomar, não sabe o que fazer. E às vezes são situações muito concretas na nossa vida, viu? Muito concretas mesmo. Tipo, mudar de casa ou não, sabe? Mas em tudo nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. E não é... E aqui eu quero dizer uma coisa importante. Não é que você vai ouvir assim... Elizabeth, faça aquilo. Não se trata disso. Mas é uma luz. E eu percebo que aquele é o caminho que mais me leva para Deus. Não um caminho que simplesmente é mais confortável para mim, mais fácil, não. É sempre isso. É o caminho que mais me leva para Deus. E aqui eu volto lá na definição do dom do conselho. O dom do conselho é o hábito sobrenatural, pelo qual a alma em graça, sob inspiração do Espírito Santo, intui retamente, nos casos particulares, o que convém fazer em ordem ao fim último sobrenatural. Não é o que convém fazer para eu ficar mais confortável. Não é o que convém fazer para eu ter mais dinheiro. Não é o que convém fazer... Não, às vezes você vai ficar mais pobre. Mas você vai ser mais santo. O que convém fazer em ordem ao fim último sobrenatural. Às vezes eu vou me prejudicar, em certo sentido, em alguma coisa, mas eu vou abrir mão de mim pela vida do meu irmão. Isso é o que convém fazer. Em ordem a Deus, em ordem ao reino de Deus. Então, vamos pedir essa graça. Pedir ao Senhor que Ele tire de nós todo orgulho, tire de nós nossa soberba, nossas falsas convicções, ilumine a nossa mente. Espírito Santo de Deus, nós nos abrimos a Ti. Se coloque em oração, irmã. Espírito Santo de Deus nos dá a graça da docilidade. Nós silenciamos diante de Ti, Senhor. Silencia agora diante de Deus. Fala, Senhor. Nós reconhecemos a nossa miséria, nossa ignorância, nossa pequenez, nossa incapacidade. Ilumina-nos, Senhor, com a Tua graça. Fala em nossa consciência, em nossa alma.
Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tu esta hora. Estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Muito bom rezar com vocês, muito bom partilhar a palavra com vocês, partilhar o ensinamento da nossa igreja, que é tão lindo, não é verdade? Tão lindo que a igreja nos ensina, o seu tesouro de vida espiritual dado pelo Senhor. Então, terça-feira que vem, voltamos com mais um dom. Faltam 3 dons. E para quem chegou depois, né, não está sabendo, a gente vai terminar justamente na semana antes de Pentecostes. São exatamente 7 semanas para a gente chegar da Páscoa para Pentecostes. Então, estamos crescendo, né, na intimidade com o Espírito Santo. Vamos colocar em prática tudo isso em nossas vidas. Que não sejamos cabeça dura, né? Mas sejamos dóceis à voz do Espírito Santo que nos fala. Deixa eu dar tchau para vocês olhando aqui o Facebook, para poder conversar um pouquinho, né? Já vou encerrar a live, já que já falei bastante hoje. Hoje acho que eu falei muito, né? Desculpa, pessoal. O que aconteceu? Bati na câmera errada. Ah, tudo bem. A Karen tá pedindo desculpa que bateu na câmera errada ali, não tem problema. Então, pessoal agradecendo ali, olha que bom. Pessoal, saudade de vocês, viu? Saudade de ver vocês aqui, né? Então, um abraço para Deise, para Analice, para Silvana, para Eliana, para Ana Paula, para todo mundo, todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. A Carla falando que adora essa música. É linda mesmo. Oi? Tem o Marcos tá falando aqui, ó, não esqueçam da vela. Fala que a gente já acendeu. A gente já acendeu aqui, ó. Tá aqui, ó. As 4 velas. Essa aqui já tá, ela tá derretendo mais rápido, né? Não sei porquê. Foi bom. Então, a Gilmara aqui falou que foi bom. Ah, que virou na câmera frontal, né? Ah, entendi. Conheceram a Karen, viu? Prazer, essa é a Karen.
Ela deu oi ali. Então, a Beth falou ali, quanto mais aprendemos, mais amamos. É verdade, né? Então, Santo Agostinho diz isso mesmo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Né? Então, boa noite para vocês. Que Deus abençoe. Apareceu aqui, ó. Apareceu aqui para mim. Deus abençoe a todos vocês. E vou dar a benção agora. Até terça-feira que vem, aliás, até as outras lives de missas essa semana também, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos.